Momento do Discipulado. Zelando contra o pecado, mas olhando para o líder. Eu quero fazer comentários a respeito desses dois aspectos. É muito comum quando nós pertencemos a um grupo cristão, e todo cristão precisa pertencer a algum grupo, é ordem do Senhor, que se congregue. E alguns até experimentam deixar de congregar e as consequências não são boas. Além de desobedecer à vontade de Deus, a pessoa vai se enfraquecer. Isto, decididamente, não é bom. Mas fazendo parte de um grupo, nós vamos vivenciar as lutas íntimas daquele grupo, os problemas, e em todo lugar há problemas, em toda igreja há problemas. E vamos também ter que administrar a situação de liderança. Todo grupo precisa de liderança. O ser humano é sociável, não é para viver sozinho, e vivendo em grupo, todo grupo depende de liderança. Seja uma família, uma empresa, uma escola, um partido político, sempre há necessidade de liderança. E na igreja, Deus levanta líderes dentre os que existem. Foi Deus quem levantou Saul, que inicialmente foi um rei muito bom. Deus não queria que o povo tivesse rei, mas se o povo quis um rei para ser como as outras nações, Deus deu o melhor que havia. Saul era o melhor que havia e foi muito falho. Na igreja, em qualquer grupo de cristãos, há necessidade de liderança, que vai ser o melhor dentre eles, ou o mais apropriado, porém vai ser uma pessoa também falha, uma pessoa que tenha suas fraquezas, e as pessoas lideradas vão ter que conviver com aquele líder. E aí a nossa atitude vai ser avaliada pelo Senhor. O líder erra, vai ter consequências sobre todo o grupo, mas Deus não honra, não avaliza a atitude de rebeldia contra o líder. O líder deu motivo, mas Deus não abençoa a revolta contra o líder. Isso tem acontecido muito. Numa igreja, o pastor peca com dinheiro, com mulher, ele sendo um homem, pecando com mulher, e isso cria um problema seríssimo na igreja. Mas e daí? Deus honra a liderança que ele levantou. E se ele falhar, ele vai ser tratado pelo Senhor. E pode até ir para o inferno, porque muitos líderes vão para o inferno. Mas Deus quer que cada um ore pelo líder, continue submisso ao líder e não se levante contra o líder, porque ele estará se levantando contra a autoridade de Deus. Entenda isso, Deus honra o líder que levantou. Se ele falhar, Deus vai tratar com ele aqui na terra ou vai mandar para o inferno depois. Mas aqui na terra ele continua sendo líder e as pessoas vão reconhecer a liderança dele. Só Deus pode tirá-lo dali ou ele mesmo. Mas as pessoas que estão debaixo da liderança devem honrar. Por outro lado, isso não significa acobertar pecado. Se o líder pecar, tem que chamar o líder e mostrar o que a gente sabe e falar com ele daquele pecado. Qualquer outro pecado na igreja é suficiente para trazer a maldição de Deus sobre a igreja toda. A gente se lembra daquela história da conquista, quando debaixo do comando de Josué, o povo de Israel venceu Jericó e depois foi fragorosamente derrotado diante de uma cidadezinha pequena chamada Ai.
E o Senhor se irou contra o seu povo, porque um só dentre o povo desobedeceu e trouxe maldição sobre todo o povo. O Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, descendente da linhagem de Zera, ou Zerá, um dos filhos de Judá, o Acã pecou porque roubou alguma coisa e escondeu. Ninguém mais sabia, só ele. Mas Deus sabia e o povo todo foi derrotado por causa do Acã. E isso ficou registrado na Bíblia para nossa exortação. Basta uma pessoa viver em pecado na igreja para atrair a maldição de Deus sobre todos. Mas acontece que quase nunca uma pessoa peca e fica só ela. Deus, de alguma forma, faz com que uma segunda, terceira pessoa ali fiquem sabendo daquele pecado e acabam sendo coniventes. Eles estão tendo a oportunidade de Deus de ajudar aquela pessoa a se consertar. A igreja não pode ser amaldiçoada por causa de uma pessoa, mas tem que tomar providência. Acontece que não é um só, são muitos que pecam na igreja. O sacrifício de Jesus é para perdoar todo o pecado. Não há razão para a gente ficar tolerando pecado quando a gente sabe que existe provisão de perdão em Jesus. Mas precisa haver a confissão. E o pecado ficar claro, e as pessoas vão saber. Na confissão, o pecado vai ser dito. Para que haja perdão, tem que haver confissão. Não adianta esconder ou confessar em secreto a Deus. A gente confessa em secreto a Deus somente o pecado secreto entre nós e Deus. Pecado íntimo, de pensamentos. Mas, uma vez que o pecado foi público, tem que ser confessado de público. E as outras pessoas precisam saber que aquele pecado foi tratado e perdoado. Nós devemos ter zelo contra o pecado para a pureza da igreja, mas sermos tolerantes com os irmãos e com os líderes também. Se o pecado é do líder, nós não devemos esconder, mas não devemos esconder o pecado de ninguém. Sabendo de algum pecado, você já é responsável diante de Deus por fazer alguma coisa, tomar alguma providência, porque se você se calar, fica conivente com o pecado e aos olhos de Deus você é culpado também. Você tem pensado nisto? A igreja é para ser limpa, para ser pura. Mas quando a pessoa diz, está todo mundo errado, a igreja aqui está toda em pecado, você está expressando uma coisa séria, a sua conivência. Se você sabe que 1, 2 ou 3 ou mais estão em pecado, você tem que tomar alguma providência. Nós temos que ser claros nisto. O pecado não é admitido por Deus, mas se ele quiser ser escondido por nós, vai atrair maldição sobre todos. Nós devemos ter amor aos irmãos, ajudar os irmãos a ficarem livres de cada pecado, principalmente os líderes. Não é por ser líder que a gente vai esconder o pecado dele. Deus não quebra o galho de ninguém. Nós temos que ajudar o líder a ficar livre daquele pecado. Mas isso não justifica o fato de nós nos rebelarmos contra o líder. Há pessoas que dizem, o líder está em pecado, eu não vou mais obedecer a ele. Não se tapa ou não se resolve um erro com um outro erro. Não adianta. Se você sabe de um erro, você deve ajudar a pessoa a se consertar daquele erro. Mas isso não justifica você se rebelar. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus já disse isso. 1 Samuel 15, 22 e 23. Portanto, entenda isto. Tenha você zelo pela pureza da igreja. A igreja que eu digo é o grupo de pessoas do qual você faz parte, o grupo pequeno. No grupo grande você não vai ter conhecimento de muita coisa longe de você, mas no grupo pequeno, na célula da qual você faz parte, aquele grupo pequeno com quem você congrega, você conhece, e se você souber de pecado, você é conivente, e havendo pecado, isso atrai a ira de Deus contra nós.
Alguém vai dizer, mas o mundo à nossa volta peca muito mais. Não importa. Nós somos lavados em Jesus, comprados pelo seu sangue, para viver uma vida sem pecado. Não é que a gente não peque, mas todo pecado tem que ser tratado. Isso tem que ser uma prática entre nós de confissão de pecados e arrependimento para purificação. Então, entenda isto. Seja zeloso pela pureza da igreja contra o pecado, mas não use isso como pretexto para você se rebelar contra alguém que também não vai ter a bênção de Deus se isso acontecer. Entenda isso, porque você faz parte de uma família de Deus e é responsável por ela também. E vai dar contas a Deus, mas faça isso com alegria para o bem de todos os outros e depois você vai ver que Deus vai gostar de ver você atuando dessa maneira.